Então, as feministas, elas seguem debatendo com os masculinistas no canal Espectro. Se você gosta do conteúdo produzido aqui, se inscreva, deixe seu like e, é claro, deixe seu comentário aí também. Cadê o like na live, hein, gente? Cadê os likes? Fica a questão, né? Fica a questão sempre muito importante ser levantada. Bora lá. Fechamos o minuto da rodada, certo? O feminismo também se propõe a desconstruir as opressões sofridas pelos homens. Concordo plenamente. Meu lugar de fala agora, vamos lá. Eu acho que os homens eles são absurdamente afetados pela misoginia, pelo patriarcado, pelo sistema vigente, porque não existe uma ruptura, o sistema vigente ele é antifeminista, né? E isso é importante dizer, e os espaços na academia, na imprensa, em todos os veículos de comunicação, enfim, em todos os espaços, inclusive... O meu like eu fumei sem querer, desculpa. Ah, meu Deus. Blend, obrigado pela defesa, Blend, obrigado. Eu não odeio meus inscritos. Eu sofro com vocês, eu sou camarada. E, afinal de contas, de acordo com Friedrich Nietzsche, o que não te mata, te torna mais forte. Então, é por isso que eu faço isso daqui, né? Eu faço isso por amor, gente, né? O meu erro é amar vocês demais. Os discursos das mulheres que ocupam espaços institucionais da burocracia é do feminismo liberal, né? Então, primeiro, é importante... O Careca veio também. Eu vou prever qual que vai ser o argumento, a base do argumento dele. Porque a premissa aqui o feminismo também se propõe a desconstruir as opressões sofridas pelos homens. Eu vou apostar que ele vai dizer, o feminismo só se propõe, mas ele não age de forma a desconstruir essas opressões sofridas pelos homens de verdade, né? Eu acho que esse vai ser o argumento dele. Dizer e ressaltar isso. E diante disso, os homens eles são afetados de diversas formas. Eu, por exemplo, digo isso na condição de homem, sou afetado na medida em que eu tenho que o tempo todo mostrar virilidade, mostrar que eu sou capaz, mostrar que eu tenho que prover, e se eu não prover, eu sou um inútil, um incapaz. Eu tenho que me cobrar por absolutamente todas as demandas que esse sistema, que é capitalista e é patriarcal, me impõe. Então, são cobranças recorrentes. E isso afeta, né, os homens. É outro tema, mas eu sofri abuso na infância e, enquanto um homem, eu entendi aquilo de uma maneira que seria mal interpretada pelas pessoas, né? Então, você sente vergonha, você sente que vão te julgar de é o viadinho, é o homossexual. Então, existem várias formas na sociedade que acabam prejudicando emocionalmente, psicologicamente, materialmente o homem, justamente por conta dessa ideia e do sistema vigente. Então, é evidente que o homem ele é afetado e a gente pode entrar depois em casos concretos, enfim, conforme a discussão for rolando, mas é nítido que é importante destacar que os homens... Finalmente a planta falando à volta dos que não foram. Eu vou te dizer um negócio. O rapaz tá falando muito bem, viu? Tá muito bem articulado, tipo, as palavras que ele tá dizendo aqui, né? Embora realmente ele falou bastante pouco até então no debate. Eles também são afetados pela cultura machista e patriarcal. Eu concordo com o Léo em vários pontos, inclusive sobre a questão de homens serem oprimidos na sociedade e as mulheres reivindicarem também direito para esses homens, é quando a gente entende que o problema não são os homens. É o sistema que nós estamos inseridos que dividem esses papéis e colocam homens em situações... Não, mandou muito bem. Homenzada do chat, né? Porque a gente viu anteriormente que o demográfico do meu canal é majoritariamente masculino. Pra homenzada aí do chat, né? Pros homens, pra rapaziada. Cara, representou bem, né? Vamos combinar, representou legal, tipo... essas paradas que ele mencionou aqui são coisas que a gente escuta a nossa infância, a nossa adolescência, né? Toda a nossa criação inteira, né? De que homem não chora, de que tal coisa é coisa de viadinho, né? Tal coisa é coisa de mulherzinha, né? Também tem essa questão, né, de visualizar o que é feminino como negativo, né? Também visualizar o que o homossexual como negativo também, né? Então, todo esse tipo de opressão, né, que é claro, advém também de machismo. De poder, como ser provedor, e isso acaba gerando muitos problemas para os homens. Altos índices de suicídio
Problemas graves de saúde mental, muita depressão, burnout, estresse, são os maiores índices em situação de Homens têm a maior taxa de suicídio, como a maioria da população em situação de rua no Brasil. rua, que sofrem falência. Então, se você for pensar em tudo isso, o problema não está sendo a mulher. Então, a gente, quando observa que o problema está sendo no sistema, a gente se organiza junto com esses homens para combater o sistema que nos oprime de formas diferentes, mas todos estamos sendo oprimidos pelo sistema. Então, sim, o feminismo luta também pelo direito dos homens para também terem os mesmos acessos que a gente, principalmente quando feministas ao longo da história se organizaram com movimentos abolicionistas para os negros também terem acesso a direitos, e aí incluía homens também, quando PCDs tiveram para ter direitos também. Comum também, né? Você é homem, um saco de batatas, né? Sim, o duro é as pessoas entenderem que isso é machismo também e prejudicial para os homens, né? É isso. Ô, caralho, voltar pro colo da Carol. Sim, obrigado, Amy. Tá aí. Valeu. Também incluía homens também, LGBTs também. Então, na minha visão, inclusive, essas opressões dos homens estão muito ligadas ao sistema, e quando a gente questiona o sistema, a gente também está trazendo esses homens para dentro da luta, né? Não, fazendo apenas uma precisão, porque acho que homens também sofrem os efeitos do machismo, mas eu não diria exatamente que homens sofrem opressão, porque eu entendo que a opressão machista é um sistema social, coletivo, que transforma diferenças em desigualdades para a obtenção de privilégios de algum grupo específico da sociedade, nesse caso, os homens e, de forma geral, o sistema. Mas acho que se trata aqui de questionar os próprios papéis de gênero, como estávamos falando antes, e também essa masculinidade que... Tem que lembrar, embora a gente escute esse tipo de coisa que vocês relataram aí no chat com bastante frequência durante a nossa criação, né, como homens, vamos lembrar também que a gente é ensinado também a oprimir, né? Então, a gente é ensinado a oprimir mulheres, né? Então, lembrando que muitos de nós têm criações em que desempenhar trabalho doméstico, por exemplo, é algo exclusivo de mulher, né? Para o homem é proibido desempenhar trabalho doméstico, né? E isso onera as mulheres da casa, né? Aí já temos a opinião da Amy, aí já não concordo. O homem sofre opressão sim, diferente das mulheres, mas eles sofrem principalmente homens negros. Sim, eu consigo concordar contigo sim. É que a gente sempre faz o recorte de classe também, né, Amy? Sempre faz o recorte de classe, tipo, é claro, homens negros e homens pobres, né, tipo, tem todo o recorte aí que submete as pessoas a certo tipo de opressão. Foi o que o Léo comentou aqui e que eu acho que faz muito mal, que é a masculinidade tóxica que coloca o homem nessa posição de alguém que não pode sentir, não pode ousar ser diferente do que o homem viril, o patriarca da família, etc. Isso, como a Carol falou, gera... Não, hoje eu vou ver só a parte 1, aí vocês já querem demais. Aí é tortura demais, gente, né? E tortura não é entretenimento. Inúmeros impactos. Mas o que eu acho que é relevante dessa questão é que nos coloca um pouco qual é a saída, portanto. Porque aqui os oponentes estão debatendo sobre feminismo, como se fosse uma única coisa. Falo aqui agora enquanto feminista que luta pela emancipação da classe trabalhadora, pelo socialismo, pelo marxismo, sim. A saída que a gente apresenta é a unidade de homens e mulheres da classe trabalhadora para lutar contra o machismo, o racismo, a LGBTfobia, a xenofobia, todas as formas de opressão que existem e colocar... Infelizmente, essa não é a parte 2 ainda. A gente tá na parte 1, tá? A gente tá na parte 1, né? A parte 2 ainda terá de ser vista. Terá. Colocar essa luta alinhada com a luta contra o sistema, que é a origem, é ali a base fundante da formação desses processos, desses sistemas sociais mesmo de opressão de um grupo sobre outro. Então, veja, tem alguns grupos feministas que não apontam essa como uma estratégia, que dizem que aqui homens versus mulheres e essa é a contradição do mundo. Nós estamos dizendo, a contradição do mundo é uma contradição de classe que se utiliza inclusive das ideologias como machismo e as outras opressoras para aprofundar a piora da qualidade de vida de mulheres e de homens também, e portanto nós nos colocamos ao lado dos homens da classe trabalhadora, queremos que eles desconstruam o machismo que reproduzem, queremos que eles sejam aliados na batalha social para desconstruir o machismo do restante da sociedade e queremos juntos lutar contra o sistema capitalista e o machismo. A premissa apresentada pelo programa, eu concordo. O feminismo se propõe a reduzir a opressão aos homens.
Porém, no meu ponto de vista, é uma falácia isso. É um argumento que é utilizado até Eu acho que eu acertei, hein? Eu acertei na minha predição. porque feminismo vem de fêmea. A visão é sempre em privilégio e objetivando os interesses da mulher. Quando coloca um homem também como o beneficiado pelo feminismo, porque nós estamos desconstruindo a opressão social, patriarcal em cima de vocês, começa o erro quando coloca o homem já automaticamente naquela visão de vítima. Então o homem, quando ele aceita essa posição de vítima, ele tem que aceitar a premissa de que ele é oprimido. E como eu disse na resposta anterior, eu não acredito que eu seja oprimido, eu não me coloco como vítima, eu não Ah, digo não. Não se coloca, não. Tá bom. O cara vem com a camiseta dizendo: sou um pai alienado. Sintam pena de mim. Não se faz nem um pouquinho de vítima. Nem um pouquinho. que não existam vítimas, mas eu não me entendo como oprimido. Se a premissa é o feminismo luta pelos homens também, eu sou contra, porque isso é uma mentira, uma falácia, partindo do princípio do feminismo, de que a sociedade é machista, é patriarcal, os homens têm os privilégios. Lembre-se, privilégios, uma palavra que o feminismo usa muito é empoderamento feminista, feminino, enfim. Vem da palavra poder. Nós estamos aqui debatendo poder na sociedade. Não são direitos iguais, não são livrar os homens da opressão. Eles acham que os homens têm o poder na sociedade e as mulheres querem o poder. É isso, é uma disputa por poder, então colocam o homem talvez como um possível aliado, onde ele possa participar. Isso tem mudado bastante pelo que eu percebo. Antigamente era mais... o homem ia colocar, não, aqui não é o seu lugar de fala, isso está mudando, eu faço uma brincadeira até contigo, mas enfim, para colocar a situação como ela socialmente ela é vista. E hoje o feminismo eu percebo talvez viu que é uma estratégia errada, afastar o homem, porque precisa... Assim, o argumento Ita vem de pedra, né? O argumento inventar etimologia, sei lá de onde. Do homem junto para ajudar nessa luta das mulheres. Então aquela premissa de que mulher não precisa de homem para nada já está mudando, né? Porque isso realmente é uma frase que pegou mal, as feministas percebem que foi estratégia. Nossa, Emi, tem muito tempo que eu não escuto esses termos, viu? Talvez porque eu não esteja tão familiarizado assim com o debate, mas tem a questão, né? Diferenciação entre feminismo e femismo, né? Nossa, tem muito tempo que eu não escuto alguém diferenciando dessa forma. Segue o bonde. Praticamente ruim, porque jogou os homens todos para um lado, criou-se um masculinismo, como já foi dito aqui, eu não me identifico, me rotulam, né, de masculinista. Enfim, eu não vou entrar nesse debate porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço, o que eu falo. Então, eu entendo que, sim, o feminismo se propõe, mas é uma falácia, é uma farsa isso. O que foi colocado pelas feministas está errado e pelo seguinte motivo. Existe uma expressão em psicologia que é duplo vínculo. Duplo vínculo é quando uma pessoa, se ela tiver alguma atitude, se ela fizer alguma coisa, ela vai ser punida, ela vai ser sancionada. Se ela não fizer, ela também vai ser sancionada. Pessoas expostas a esse tipo de condição, a esse tipo de situação, desenvolvem um desequilíbrio psicológico muito grande. São crianças colocadas em uma situação assim, segundo estudiosos, crescem desenvolvendo sintomas psicóticos. Então, é uma situação que você coloca alguém que gera um enlouquecimento da pessoa. Isso é algo que, na prática e na teoria, nos discursos feministas fazem com os homens. Por quê? Se você é forte, você não mostra a sua sensibilidade, não mostra a sua delicadeza, não expressa os seus sentimentos. Isso é o machismo. Você precisa se expor dessa maneira, ser mais sensível, falar dos seus sentimentos, falar do que você está sentindo. No momento que você fizer isso, a gente vai dizer que você é um canalha opressor tentando tirar das mulheres a atenção que elas merecem devidamente, porque elas são as oprimidas e não você. O que você tem que fazer é calar a boca, ficar em silêncio, ou nós vamos ridicularizá-lo. Então, feministas se tornam machistas quando convém para elas. Esse é o cara que mais me dá sono do debate inteiro.
elas são contra o cavalheirismo, mas o homem deve para todas as mesmas ações, como oferecer a cadeira, mas contanto que não seja porque ele tem algum mérito em fazer isso, mas porque nós podemos criar uma lei que vai obrigar eles a fazer isso. E aí, por que ele é obrigado a fazer isso? Porque no transporte público, em lugares públicos, a mulher é maltratada. Então, existe uma acusação constante e existe sempre esse O papo, por enquanto, tá papo de maluco. duplo vínculo. Se você for forte, nós vamos atacar você porque você precisa ser fraco. Você não pode ser forte. Mas se você for fraco, nós vamos atacar você também, porque é ridículo você ser fraco. Então elas reproduzem isso que elas chamam de machismo dessa maneira. Se vocês quiserem, se não ficou claro o suficiente, eu posso dar algum exemplo disso. Mas eu acho que é muito simples. Todas as vezes que um homem vai falar do que ele está sentindo e dos seus sentimentos e dos seus momentos vulneráveis, ele vai mostrar a sua vulnerabilidade e você tiver feministas, elas vão atacá-lo por isso. Porque feministas não se importam com os homens como seres humanos, senão a estigmatização que é conseguida, inclusive, com meios como o uso da palavra machismo, da palavra patriarcado, onde você vai juntando a imagem do homem, da imagem da pessoa ruim, do maligno, do mal. Certo? Demonização da masculinidade. Eu fiquei lá atrás tentando encontrar na palavra dos senhores fala de exemplos de que o feminismo desconstrói. Nossa senhora, eu ia comemorar que ele parou de falar, mas aí lá vem coisa pior, viu? Lá vem coisa pior. Ou favorece, ou auxilia, ou ajuda o sexo masculino. Eu realmente não encontrei, então eu não sei por que vocês vieram e vocês são a favor desse tema, porque até o momento vocês não deram nenhum exemplo na atualidade em que o feminismo ajuda, auxilia os homens. Eu posso dar ou você quer dar? Pode falar. Quando eu estava falando sobre as mulheres já terem se organizado com homens para reivindicar por direitos, isso acontece tanto na Comuna de Paris, mas infelizmente quando os homens têm direitos, eles excluem as mulheres, por isso que vai ter a reivindicação da Olympe de Gouges, Declaração da Mulher e da Cidadã, porque é criada a Declaração do Homem e do Cidadão. E depois disso, nós vamos ver, depois da Revolução Russa, 1917, as mulheres se organizando com os homens contra o czarismo, que oprimia também os homens, como as mulheres, botava os homens para a Primeira Guerra Mundial, os homens estavam sendo mortos, enquanto as mulheres estavam passando fome com as suas crianças. Por isso que eles lançaram o famoso Paz e Pão, Paz e Terra. Pão e Paz, que basicamente era a luta das mulheres por comida, tanto para elas quanto para os seus filhos, e os homens saírem da guerra. Então, Revolução Russa, Revolução Cubana, Revolução Francesa tentou, mas infelizmente os homens botaram a gente de escanteio, até os girondinos decapitaram a Olympe de Gouges. Depois nós tivemos a Revolução Chinesa, que teve participação de mulheres. Quando você falou de China e Coreia do Norte, que não tem feministas, tem. Não, Só não que falei isso. É que você eu não falou falei que nem existiam Coreia, né, só para não colocar palavras na minha boca. Não, eu não falei. Você não usou esses termos? Não, Depois não falei você me dá a Coreia. gravação. Não existe feminismo em países de Eu já não lembro de mais nada. totalitarismo comunista. China Não, e eu Coreia. nunca falei. Não, Nunca não falei. falou? Não, não falei. Beleza. Tanto não faz sentido. A diferença de nível é muito gritante. É muito gritante. É impressionante. Eu imagino que esses fatos trazidos pela Caroline Sardá não serão adereçados pelo outro lado. Que o Aldir falou que são feministas, que oprimem homens quando eles demonstram sua sensibilidade. Ah, foi o Careca que falou? Beleza. Foi o Careca que falou. E aí já chega o Lucas e diz, ela falou. Aí não sei. Não me lembro mais, gente. Não me lembro. Não me perguntem mais nada. Como aqui nós tivemos o relato do Léo, por exemplo, que veio justamente desse lado, e acho que foi um relato importante sobre uma vivência específica, de uma masculinidade específica, e isso veio de cá. Digo, o que nós estamos questionando é uma imposição e uma normatização de um tipo de masculinidade que é o que vocês estão reivindicando aqui ao longo do debate. E aí, acho que isso pode trazer uma série de benefícios para homens e mulheres, e coloco, nós temos que estar juntos, aliados, homens e mulheres da classe trabalhadora, para lutar contra o sistema que cria as bases para que todo indivíduo seja oprimido. Ah lá, era mentira sua, né? Isso é foda. Tá bom, foi o Careca, gente, foi o Careca. Para que todo indivíduo seja ridicularizado, menosprezado em base a algum privilégio. Ok, então eu posso dar um exemplo de... Concordo, então marxista. Assim, todas as vezes que... Eu não trouxe nenhuma questão que envolve capital estrita do marxismo, mas enfim. Todas as vezes que feministas têm alguma ação que
Ele só acusa de marxismo. Não, eu lembro da parte que foi mencionado que não tinha feminismo no Afeganistão. Supostamente são feitas para também beneficiar os homens, que é o que elas dizem. Você pode perceber que existe uma armadilha no fim. Eu falei sobre isso de se o homem falar do que ele está sentindo, ele também vai ser ridicularizado. Eu falo isso baseado nessas conversas de internet, mas eu posso falar sobre questões de lei, por exemplo. Nós temos que parar de estigmatizar o homem como sendo forte. Aí a gente faz o quê? A gente cria uma lei, Maria da Penha, para estigmatizar o homem como sendo o agressor. Por quê? Mas o homem é o agressor. Tudo bem, ele é agredido também, mas ele não é agredido, sistematicamente. As mulheres são agredidas sistematicamente. Então, exatamente. Ele já se refuta na próxima sentença. Dessa maneira, eu acho que é muito fácil de perceber que existe assim, olha, nós não estamos estigmatizando vocês, mas nós estamos estigmatizando vocês. Mas isso não é uma estigmatização, é porque existe um poder opressor que vocês criaram, que beneficia vocês e que vocês mantêm. Veja, eu não sou contra você, eu só estou dizendo que tudo que tem de horrível no mundo foi criado por você, beneficia você e é mantido por você. Mas eu não sou contra você. Quem disse que eu sou contra você? Não, você tem que ser presa, você tem que perder direitos, você tem que perder a presunção de inocência, o devido processo legal. Mas eu te amo, eu não sou contra você. Quem disse isso? Que absurdo. Eu acho que assim eu consegui me fazer entender. Você se sente prejudicado, Léo? De forma alguma. Mas ele é feminista. Até porque eu não faço nada de errado, né? Eu volto Você tem medo da Lei Maria da Penha? O que é errado, né? É tudo genérico. Não, eu acho que Abusar da mulher, talvez, é genérico, errado. eu acho que isso que é errado, eu abusar? acho que abuso sexual é Violentar. errado, eu acho que violência psicológica é errado, eu acho que muita coisa é errada. Então, e isso serve para qualquer outro tipo de crime. Né? Se eu não cometo... consegue definir se eu não violência cometo, psicológica? Se eu não cometo, a gente pode entrar em vários casos concretos. E eu sou advogado Sim, também, a mas doutora é você advogada, define isso? a gente pode entrar em casos concretos aqui. Não, você define isso de alguma definição forma. não é caso Definição. concreto. Não, a gente Violência pode fazer uma psicológica definição. é X. Existe. Primeiro, que a violência psicológica é uma definição em si, mas a gente Peraí, pode estender. não. Psicológica é uma definição. é uma coisa muito ampla. Não, é um conceito em si. Violência Vocês mesmo psicológica vendem é um conceito que em si. são- E aí a gente pode entrar em casos concretos onde a gente identifica. Por exemplo, eu vou trazer um caso aqui, só um caso Sim, aqui de por favor. violência psicológica. Um homem que constantemente ele diminui a mulher, né? Ele afasta a mulher da rede de apoio, da família, dos amigos, porque supostamente ela está sendo mal aconselhada pela mãe, pelas amigas, porque fica mais fácil para ele manter o controle, né? E exercer aquela influência sobre ela. O homem que, do ponto de vista da manipulação, consegue deixar aquela mulher 100% dependente dele e livre dessa rede de apoio. Né? Um homem que ele é violento em termos de verbais, né? Chama ela de não sei se pode falar palavrão aqui no programa, mas chama de puta, chama de vadia, xinga, grita, né? Não é só violência física, né? Então isso é violência psicológica. Aí eu pergunto para você, você acredita que um homem pode ser violentado nessas mesmas perspectivas que você usou? Você acredita que um homem pode ser violentado psicologicamente por uma mulher? Esse conceito específico de violência psicológica, eu acho que não, e aí eu explico. Porque existe uma questão que eu acho que envolve também outros setores, que é uma Daqui a pouco ele fala da definição marxista de assédio psicológico. Pois é, vamos esperar saber o que o Marx falou sobre esse assunto. questão estrutural, portanto, é a mesma coisa que falar de racismo reverso. Desculpa, é o mesmo gene, né? A gênese é a mesma. Falar de racismo reverso. Porque você falar que, pô, você é um branco e eu te chamei de branquelo. Só sabe quem Não, eu fez na te chamei de branquelo. Não, vamos lá. favor, Não, a gente está discutindo. Eu te chamo de branquelo. Né? Desculpa, você me processar civilmente, porque eu te chamei de branquelo, isso é uma coisa ridícula, é patético. Simplesmente porque não existe um passado, do ponto de vista histórico, aqui, já que o senhor é historiador, não existe um passado que chancela esse tipo de narrativa. Vou pegar a gente está falando de centenas de Vou pegar um exemplo de prático, anos assim, para te Não, refazer a existe pergunta. Um um exemplo tráfico prático. branqueiro, tá ligado? Baseado no que você me disse. Homens não são Historicamente, violentados. Sobre violência psicológica. Vamos puxar a violência psicológica novamente para Mas é que o fato de homens sofrerem violência psicológica... Eu tô bem alinhado com a Amy, viu? Eu concordo, o homem pode sofrer esse tipo de assédio, né? Só que não é tão comum, né? Não é tão sistemático, né?
quanto que é praticado contra mulheres. Pô, mas certamente, homem pode ser violentado psicologicamente por uma mulher. O que é claro, né, Amy? Volta aquela questão que, pô, que a gente também se alinhou, né? Tipo, principalmente se for uma questão de se ter uma hierarquia financeira aí, no caso, né? Tipo, porra, a mulher rica, certamente ela vai ter mais possibilidade, né, de violentar um homem psicologicamente dessa forma, se ele for pobre, né, tipo, esse tipo de coisa. Mas são opressões distintas e sistematicamente não é algo que acontece tanto. Da mesma forma que você cita aí o negócio do crime de stalking, né? Raramente o crime de stalking é praticado por mulheres, né? É majoritariamente praticado por homens. Prático. Não estamos conseguindo entender. O homem, por exemplo, ser chamado de broxa. Ou você é um broxa, desculpa, pau mole, você não presta pra nada. Eu tava lendo um comentário do Pablo, não me esperava que a coisa ia ir por esse assunto. Nada. Isso não seria uma violência psicológica contra o homem que vai aceitar, vai ver aquilo de uma forma, meu Deus do céu, isso está me afetando Mas o que você emocionalmente. tá falando... Existe ou não existe essa possibilidade? Foi específico. O que você está falando justamente... Não, sim ou não? Sim ou não? Deixa eu falar. Legalmente o que você tá falando... É que aí vem uma... Assim, Não, o sim o ou que não você é está rápido. falando entra justamente no tema do assunto. Por favor, então, vamos lá. Porque esse tipo de... Por exemplo, um menino que sofre, que é violado, que é estuprado, que foi o meu caso, e fica com receio de denunciar por questões oriundas do sistema patriarcal, porque ele acha que vão chamar ele de viado, porque acha que vão julgá-lo. Isso tem a ver, é um caso concreto de como que o feminismo... De como Jogou que o pro homem. feminismo, Tá, de como que o a culpa feminismo... é do homem. Tá. Como assim? A culpa é do homem, do machismo, do patriarcado, ele se sentir mal por ele ser broxa, então é culpa do homem também. É uma cultura. Eu tenho que aceitar É uma aquilo cultura. de boa. E justamente essas desconstruções, E aí que tá, é sempre essas culpa do homem. desconstruções dos papéis, Até a opressão é culpa dele. fazem justamente com que a gente sinta mais à vontade e livre para poder externalizar isso, para denunciar, para não se cobrar tanto, Eu acho né, que o esse bacana papel desse social debate, do homem, exato. da virilidade O bacana e tal. desse debate é o seguinte... Não, diz a Amy que já viu colegas do antigo serviço sofrendo assédio psicológico pela gerente de loja, né? E não foi denunciado por todos acharem comum. Eu sempre achei isso um absurdo. Pô, todas as questões que envolvem machismo, no final das contas, né? Se um homem sofre esse tipo de violência no ambiente de trabalho, advindo de uma mulher, né? O que é ensinado pra ele é que ele tem que ser forte, né? Ele tem que aguentar a violência, né? O homem não chora, né? Ele não pode, sei lá, ser frágil psicologicamente nesse sentido, né? Vamos ouvir a Jamile Sim, um pouquinho, por ela favor, tá um tempo por querendo gentileza. trazer. Gente, eu vou ficando com esse corte por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like e, é claro, deixe seu comentário aí também.